Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como calcular a rentabilidade de investimento em renda fixa utilizando o Power BI. Também em um outro vídeo, se preparem, nós iremos calcular a rentabilidade ou lucratividade real destes investimentos. Espero que goste. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Primeiramente, utilizando o Power BI Desktop, iremos criar uma tabela contendo os investimentos que iremos digitar manualmente na guia página inicial, utilizando o botão Entrada de dados. Definimos o nome dessa tabela, renomeamos a primeira coluna adicionada automaticamente, que irá receber os nomes dos investimentos que iremos cadastrar, como por exemplo a poupança, o CDB a 99% do CDI e o Tesouro. Adicionaremos uma nova coluna agora para armazenar a taxa de juros anual, que é o rendimento percentual esperado daquele investimento por ano. E que na poupança temos atualmente o percentual de 7,44% ao ano. Digitaremos aqui no registro o valor em formato decimal. Basta utilizar a calculadora, dividir o valor percentual pelo valor 100 para obter este resultado. Logo abaixo, digitaremos o CDB com taxa de juros de 99% do CDI. Portanto, o CDI dos últimos 12 meses está atualmente 13,58%. Dividimos esse valor para obter o valor decimal e multiplicamos pelo decimal dos 99%, obtendo assim, dessa forma, o rendimento esperado desse investimento ao ano. E para o Tesouro, iremos assumir que o rendimento terá um percentual ao ano de 12%, convertidos também para decimal. Continuando, adicionaremos uma nova coluna que irá armazenar a taxa de administração desse rendimento, ou seja, o custo que o banco irá te cobrar para gerenciar e mantê-lo. Vamos assumir inicialmente que nenhum desses investimentos terá uma cobrança sobre sua administração. E por fim, iremos adicionar uma coluna para identificar se o investimento paga imposto de renda quando executamos o resgate dos seus rendimentos. Lembrando que não pagamos nenhum valor para o investimento poupança e definiremos como valor 0. E para os outros itens, iremos definir o valor 1, pois existem cobranças de imposto de renda. Feito isso, basta clicar no botão carregar para que essa nova tabela entre no nosso modelo de dados. Veja que no painel de dados do lado direito temos a tabela e as colunas que acabamos de criar. Continuando, precisamos entender como calcular os juros compostos, que é uma maneira de obter os juros sobre um capital inicial, onde esses juros ganhos em cada período é adicionado ao inicial e calculado em conjunto com os juros dos próximos períodos, sendo esse o grande objetivo desse cálculo fazer com que o valor cresça mais rapidamente à medida que o tempo passa, pois você está obtendo o resultado de juros sobre juros. Portanto, nesta fórmula ou equação tem as seguintes variáveis: o valor final ou montante. Este é normalmente o valor que desejamos saber, levando em consideração a taxa de juros.
o valor investido, que é o montante ou aporte inicial deste investimento, a rentabilidade, também conhecida como taxa de juros. No nosso caso, iremos utilizar a rentabilidade nominal, que é o valor informado pela administradora do fundo de investimento, sem considerar o pagamento do imposto de renda e a desvalorização do dinheiro pela inflação. E por fim, o tempo investido, que é quanto tempo em meses ou em anos que você pretende manter este valor sem resgates no fundo de investimento. E o nosso montante será igual ao valor investido multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado à potência do tempo de investimento. Utilizando assim o exemplo ao lado, temos um valor investido de R$10.000 com uma rentabilidade anual de 7,44%, equivalente ao que a poupança nos últimos 12 meses tem oferecido. Lembrando que nenhuma rentabilidade passada garante a rentabilidade futura. E como vimos anteriormente, precisamos converter este valor para a mesma unidade decimal. Continuando, temos o valor do tempo de investimento, que pode ser tanto anual quanto mensal, onde 12 meses é igual a 1 ano e 24 meses é igual a 2 anos. Lembrando que, apesar de parecer óbvio, precisamos ter um cuidado por aqui, pois não podemos converter diretamente a rentabilidade anual para mensal sem utilizar uma fórmula que conheceremos ao longo desse vídeo. Logo abaixo, temos o valor final sendo R$10.744 para um ano de investimento, e para o tempo de 2 anos, o investimento teve uma rentabilidade no valor de R$11.543. Cuidado aqui com os decimais, pois dependendo do sistema ou ferramenta que estiver utilizando, esses valores podem estar arredondados de maneiras diferentes. Agora que iremos calcular este valor utilizando os dados que temos e as medidas na linguagem DAX. No visual de tabela, arrastamos a coluna Nome para identificar o investimento que cadastramos. Arrastamos assim também a coluna de taxa de juros anual. E como o tipo de dados originalmente é decimal, iremos formatar a exibição para percentual. Basta clicar na coluna e na guia de ferramentas de coluna, clicar no botão percentual para alterar a formatação. Veja que no visual de tabela os valores já estão sendo exibidos conforme desejado, sem a necessidade de alterar os dados em sua origem. Interessante aqui também é que o valor total da coluna de taxas está sendo somado. Para alterar este comportamento, nós iremos clicar na seta ao lado da coluna selecionada do visual para agregação pela média. Também podemos renomear esta coluna clicando 2 vezes no título da mesma. Agora iremos calcular o montante bruto no período de 1 ano, utilizando a equação que aprendemos de juros compostos. Para facilitar, criaremos a medida dentro da própria tabela de investimentos. Clicando nos 3 pontinhos ao lado direito do nome desta tabela e selecionamos a opção Nova Medida. Somos direcionados para a barra de função, onde definimos o nome desta medida e logo após o sinal de igual escreveremos a fórmula de cálculo na linguagem DAX. Como precisamos interagir com os valores existentes em nível de linha, utilizaremos a função de soma neste contexto.
O SumX tem dois parâmetros. O primeiro, o nome da tabela que queremos extrair as suas colunas, e o segundo para definirmos a expressão ou cálculo. Neste caso, nossos cálculos de juros compostos, onde o valor constante investido de R$10.000 será multiplicado pela potência da taxa de juros anual, somado ao valor 1, elevado à quantidade de anos que queremos calcular, neste caso, também o valor 1. Feito isso, arrastaremos a medida para o nosso visual de tabela e percebemos que o resultado encontrado é o mesmo do exemplo apresentado acima, e que os outros investimentos, levando em consideração as taxas de juros nominais, são mais rentáveis do que a própria poupança. Vamos alterar o valor desta potência de 1 para 2 para obtermos o resultado de rentabilidade desses investimentos em 2 anos. Desta mesma maneira, temos o resultado esperado entre o cálculo que criamos na medida DAX e o resultado do exemplo. Para facilitar nossos cálculos, iremos adicionar na tabela de investimento o montante inicial ou valor inicial de cada produto. Clicamos assim em transformar dados na guia página inicial e, utilizando o Power Query, clicamos na engrenagem da primeira etapa existente, adicionando assim uma nova coluna de investimento inicial, digitando o valor 10.000 para todos os registros. Clicamos no botão OK para confirmar, e é importante relembrar que aqui devemos sempre nos certificar que todos os tipos de dados foram definidos corretamente. Deixaremos a coluna de valor investido como texto, intencionalmente para vermos como será a manipulação dos seus valores desta maneira. Basta agora clicar em fechar e aplicar. Alteramos a medida que criamos no montante bruto para substituir o valor constante pela coluna de valor investido. Ao confirmar esta alteração, temos o resultado igual ao anterior, visto que utilizamos os mesmos 10.000 para todos os registros. Agora fica mais fácil alterar esse valor dinamicamente, apenas aumentando ou diminuindo esses valores em cada registro do seu investimento. E outro fato interessante é que não tivemos nenhum problema em calcular a coluna com tipo de dados texto com o restante em tipo de dados decimal. Mas não fique feliz com essa situação, pois isto não é uma boa prática e com certeza teremos um erro a ser apresentado ao longo do nosso vídeo. Continuando, para organizar esta medida, iremos criar uma nova tabela, agora do tipo calculada. Basta clicar em visão de tabela e na guia ferramentas de tabela, clicar em nova tabela. Aqui utilizaremos a linguagem DAX para criar esta nova tabela, definindo o nome da mesma e deixando em branco logo após o sinal de igual, pois não queremos nenhum registro na mesma. Uma coluna do tipo numérica foi criada. Perceba pelo ícone de total logo ao lado do nome. Voltando para a visão do relatório, precisamos enviar a medida atual para esta nova tabela. Infelizmente, não temos uma maneira prática para arrastar esta medida de um ponto a outro. Então, criaremos uma nova medida na nova tabela, copiando e colando a fórmula que utilizamos na medida anterior e definindo um nome diferente, pois não podemos ter duas medidas com o mesmo nome no mesmo modelo de dados. Feito isso, excluímos a primeira medida e agora o nosso visual apresenta uma mensagem de erro, sentindo falta desta medida que acabamos de excluir.
Vou renomear a nova medida para utilizar o mesmo nome da anterior e clicar no botão corrigir isso para remover a referência incorreta. Mas antes de arrastarmos para o visual, vamos converter este cálculo para considerar a taxa de juros mensal. Utilizaremos a equação ao lado e lembrando que quando encontrarmos o sinal ou acento circunflexo é que temos entre os valores uma potência. Portanto, retornando para nossa tabela de medidas, iremos ocultar a única coluna existente, transformando de fato em tabela de medidas. E criaremos uma nova medida, definindo o nome e após o sinal de igual, utilizar a função de potência para calcular o valor, somando a média em contexto de linha da coluna de taxa de juros anual. Elevado assim ao valor 1 dividido por 12, que é justamente a conversão do valor anual para 12 meses, e com este resultado diminuir pelo valor 1. E arrastamos essa medida para o nosso visual de tabela. Iremos formatar também para o formato percentual, como fizemos anteriormente. Feito isso, iremos substituir na medida de montante bruto a taxa de juros anual que estava na coluna para a medida de taxa de juros mensal. E substituir também o valor elevado de 1 ou 2 anos para os meses que desejamos, neste caso, o valor 12. Arrastamos esta medida para o visual novamente e agora temos o resultado conforme esperado. E como temos alguns contextos diferentes neste cálculo, misturando o resultado do valor da coluna com o resultado do valor da medida, é importante melhorar um pouquinho a performance fazendo algumas pequenas alterações. Este é um assunto muito extenso e com certeza falaremos em outro momento e em outro vídeo do canal. Mas o que precisamos entender aqui hoje é que quando o motor de armazenamento ou Storage Engine não consegue avaliar uma expressão ou cálculo, ele pergunta novamente ao motor de Fórmula Engine para obter a sua ajuda. Sendo assim, este procedimento é conhecido como callback e devemos reduzir ao máximo e até eliminar no desenvolvimento das nossas medidas. Para isso, nós iremos utilizar a técnica de variáveis, onde cada parte do cálculo será executado modularmente e retornado com o resultado do valor do cálculo principal. Desta forma, evitando que o motor de cálculo fique executando cálculos desnecessariamente. Feito isso, recebemos uma mensagem de erro no visual de tabela. Veja que, clicando em visualizar detalhe, temos a seguinte mensagem: a função SumEx não trabalha com valores do tipo texto. E é nesse exato momento que lembramos que deixamos a coluna valor investido definido com esse tipo de dado. Precisamos assim corrigir lá no Power Query, clicando na guia página inicial, no botão transformar dados. Clicando assim no ícone da coluna, alterando para o tipo de dados decimal. E para confirmar esta alteração, clicamos em fechar e aplicar. Feito isso, o nosso visual está novamente funcionando conforme esperado. Agora, como iremos utilizar diversas vezes o mesmo valor inicial, nós iremos criar uma nova medida para obter este resultado, utilizando e reaproveitando este mesmo cálculo. Iremos nomear a medida como valor investido e substituir na variável da medida montante bruto. Lembrando também que quanto mais você
modularmente desenvolver suas medidas, mais facilmente é a manutenção das mesmas, aproveitando os resultados do motor de cálculo já executados. Nossa próxima etapa é calcular o valor que conseguimos deste rendimento, que basicamente é a diferença entre o valor inicial e o valor do montante final. Ao arrastar a nova medida para o visual, temos exatamente o valor como esperado. E logo em seguida, calcularemos a percentagem de rendimento entre esses valores, onde, utilizando o montante bruto dividido pelo valor investido e diminuindo este resultado pelo valor 1, teremos aqui o percentual deste rendimento, que é o mesmo da taxa de juros anual, visto que estamos falando do mesmo período. Contudo, podemos alterar a medida do montante bruto, o valor constante de 12 meses, para um valor dinamicamente. Para isso, iremos na guia modelagem criar um novo parâmetro de intervalo numérico, definindo o nome para período, mantendo o valor mínimo em 0 e o valor máximo para 240 meses. Definimos também o valor padrão para 12 meses. E para confirmar essa janela, clicaremos no botão Criar. Esse procedimento adiciona um visual de segmentação no seu relatório e uma nova tabela é criada em seu modelo de dados, contendo a coluna com os valores numéricos que escolhemos e a medida que iremos renomear, contendo o mês atual selecionado. Agora que temos essa estrutura, iremos substituir na medida montante bruto para utilizar a medida meses e alterar o visual de segmentação para o valor de 24 meses, que automaticamente teremos o resultado conforme esse novo valor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima!